Aí você monta o aparelho superior, acha que tá abafando. Aí quando você vai montar o aparelho inferior não tem espaço. E aí sabe qual a decisão que você toma? Você toma a pior decisão possível. Aquela que vai complicar completamente a finalização do seu caso. E eu sou o professor Hélio Venâncio, seja muito bem-vindo a esse canal e eu tô aqui para resgatar o nosso respeito e o nosso valor, o valor que o dentista merece através do conhecimento que não te ensinaram na faculdade. E eu sei que você tá curioso pensando agora, nossa, mas o que foi que eu fiz para causar um problema tão grande assim? Eu tenho certeza que você deve ter colado esses brackets um pouco mais para cervical. Lógico, o paciente tinha mordida profunda, o que você deve ter feito? Infelizmente, não estou dizendo que foi todo mundo, mas alguns fizeram isso. Pegaram o bracket dos incisivos, dos caninos, dos pré-molares, dos molares e colaram bem cervical para o paciente não morder em cima. Isso vai dificultar e muito a sua finalização. E sabe por quê? Eu te explico direitinho. Tem um cara, um professor fantástico, brilhante, super inteligente, que criou um bracket chamado pré-programado. Os brackets pré-programados são os brackets que nós usamos até hoje na ortodontia. E quando o professor Lawrence Andrews criou o bracket pré-programado, ele predeterminou que esses brackets deveriam ser colados no meio da coroa clínica. Sabe por quê? Porque ele avaliou 120 pacientes que tinham oclusões lindas e maravilhosas, normais, consideradas normais. E ele percebeu que aquelas oclusões, aquelas inclinações e angulações dos dentes poderiam ser replicadas através de uma prescrição. Só que para que a prescrição do professor Andrews pudesse nos dar o resultado que ele realmente idealizou, esses brackets deveriam ser colados exatamente no meio da coroa clínica. Sabe por quê? Porque senão acontece uma alteração, principalmente nos torques. Tio Hélio, qual o problemão que você falou que pode ser causado se eu colar os brackets então um pouco mais para cervical? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Esse bracket desse premolar está colado exatamente no meio da coroa clínica. Veja a inclinação que tem o slot do bracket. Quando eu colocar um fio retangular, eu terei um torque vestibular nesse pré-molar. Ao passo que esse outro pré-molar aqui, que está com o bracket colado mais para cervical. Imagina agora se eu colocar um fio retangular nesse outro bracket. Eu farei um torque lingual de coroa nesse pré-molar. Então, só a nível de comparação, dá uma olhada, um bracket colado no meio da coroa, veja a inclinação do slot, e o outro bracket colado um pouco mais para cervical. Veja a inclinação do slot. Ô professor, mas e aí? Você mostrou o problema, mas não disse a solução, porque o meu paciente está lá na minha cadeira. É vida real aqui, eu tenho que trabalhar e eu preciso colar esse aparelho inferior. Eu quero saber agora o que eu devo fazer. Então tá, então agora eu vou te explicar o que você deve fazer. Sempre que você tiver um paciente com mordida profunda, nunca, vou repetir, nunca cole o bracket mais para cervical. Você vai fazer um pequeno levante. No caso desse meu paciente aqui, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer um levante com resina composta no canino. Hélio, mas espera aí, eu poderia ter feito um levante, por exemplo, no meu segundo molar? Daria certo? Sim, daria certo. Porém, esse paciente meu é braquifacial. E por menor que seja o levante feito lá no segundo molar, vai acontecer uma intrusão desse segundo molar. Então o ideal para esse paciente aqui é você fazer o levante no canino mesmo. Ô tio Hélio, mas eu não posso fazer o levante nos incisivos? Observe que esse paciente, ele é um paciente que tem uma meia classe 2. E no paciente que tem uma meia classe 2, se você fizer o levante lá no incisivo, você não vai conseguir tocar o incisivo inferior no incisivo superior. Então também não é ideal. Significa que ideal num paciente meia classe 2 e braquifacial é fazer o levante no canino. Tio Hélio, mas eu não sei fazer o levante no canino. Como é que eu faço? Eu ainda não aprendi na minha especialização. Eu nunca vi falar isso na minha vida. Tudo bem, você pode acessar o site www.ortoflix.com.br e assistir a aula de levantes. Digita lá dentro da plataforma, no campo pesquisar, a palavrinha levante. Você vai assistir umas 3 ou 4 aulas completinhas sobre tudo que você precisa saber sobre levantes. Ah, e tem um detalhe, dá para você assistir por 7 dias grátis. www.ortoflix.com.br. Se você gostou desse conteúdo, dá logo o seu like, ativa o sininho para você receber mais conteúdos desse nível e eu te vejo no próximo vídeo.